Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição e mentira, assassinatos, roubo e adultério. Ultrapassam todos os limites. O derramamento de sangue é constante. Por isso a terra está seca e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar perecem. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois o seu povo age como os que contendem com os sacerdotes. Vocês tropeçam de dia e os profetas tropeçam com vocês de noite. Por isso destruirei a sua mãe. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Amém. Pai, muito obrigado por esta palavra. Bendito é o teu nome, santo é o teu nome, misericordioso, gracioso, amoroso. O Senhor é aquele que coloca alegria em nossos corações. O Senhor coloca temor em nossas vidas. O Senhor é que define a nossa caminhada. O Senhor é que orienta o nosso futuro. Eu quero, em nome de Jesus, entregar ao Senhor as nossas vidas, entregar ao Senhor a nossa jornada neste mundo, entregar ao Senhor a nossa alma, o nosso corpo e pedir ao Senhor que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos guie. Que os anjos do Senhor nos proteja, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja em nosso ser, que nós venhamos viver em qualquer circunstância com alegria, com paz, com amor e justiça. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, visita os nossos lares, visita as nossas vidas, visita os nossos familiares, visita o nosso trabalho, visita os nossos lugares de convívio, pois sabemos que com a Tua presença tudo é melhor e tudo anda e caminha de uma forma melhor e em paz. Obrigado por todos aqueles que estão participando conosco neste momento. Que o Senhor os abençoe. Que eles recebam do Senhor as bênçãos necessárias, os livramentos, a libertação, a cura. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus os abençoe. Nós estamos aqui fazendo mais uma devocional em Oséias e hoje em Oséias 4, aonde o profeta relata uma série de pecados que Israel, Reino do Norte, estava cometendo e pecados que estavam vinculados à quebra dos 10 mandamentos. E o Senhor está falando para eles que não era somente eles, o povo comum, que estava pecando, mas os sacerdotes que deveriam defender ou ensinar as leis, o profeta, que era aquele que era usado por Deus para falar, eles também estavam no mesmo caminho. A vida daquele povo, em um contexto geral, estava totalmente em ruínas. Havia violência, havia prostituição, adultério, havia muitas mortes, havia muitas pestes e doenças, e tudo estava relacionado com a forma que o povo estava vivendo. O povo estava vivendo de uma forma que estava trazendo para eles maldições, e por causa dos pecados escancarados, tanto deles como dos líderes, eles estavam vivendo uma vida dura, uma vida de muita doença, de muita morte, de escassez de chuva, de escassez de alimento,
porque eles estavam, além de viver pecando desta forma, eles também estavam buscando respostas em deuses de madeira, em deuses nos bosques e nos balaíns e assim por diante. E Deus fala uma coisa: olha, vocês estão perecendo porque lhes falta um conhecimento. Vocês já não procuram mais a lei de Deus. E este é o ponto principal. Toda nação, todo grupo de pessoas, toda família ou individualmente, eu e você, nós, quando deixamos de viver o conhecimento de Deus, que é nos dado por meio das Escrituras, nós perecemos. Nós perecemos no sentido espiritual de não ser salvo por não termos o conhecimento de Deus e não crermos em Deus e não crermos na sua palavra, mas também nós perecemos no nosso dia a dia porque é loucura viver sem o conhecimento de Deus. Quando nós vivemos sem temor, nós não temos limites e nós podemos, pela nossa natureza pecaminosa, produzir o que nós queremos, o que nós quisermos. Mas isso vai trazer consequência para as nossas vidas, e a consequência é morte. O texto não está falando de um conhecimento econômico, de um conhecimento cultural, de um conhecimento científico. O texto está falando de um conhecimento da palavra de Deus. Quando não há conhecimento da palavra de Deus, há desastre, o povo perece, o povo fica doente, o povo morre. Essa é a realidade. Todas as vezes que Israel se voltava para o conhecimento de Deus e era instruído pelo conhecimento de Deus, eles se tornavam fortes e começavam a subjugar os outros povos e crescer, como foi na época de Davi. Entretanto, quando eles se afastavam do conhecimento de Deus e não viviam mais as leis do Senhor, eles eram escravizados e viviam sob jugo de outros povos. Essa é uma realidade. E essa é uma realidade não só para aquela época, é para nós. Se afastar hoje do conhecimento de Deus é declínio. É uma vida sem sentido, uma vida pobre e uma vida em desastre. Um momento da vida você vai perceber isso. Não sabemos quando, cada um vem em um tempo. Mas isso vai acontecer. Ninguém vai viver sem entender isso. Todos terão consciência disso, porque assim é que a palavra diz. Tanto eu como você, nós temos um anseio por eternidade. E o conhecimento da eternidade em Deus só vem pela palavra dele. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra dele. E ele mesmo diz que se nós conhecermos a verdade, essa verdade vai nos libertar. E essa verdade é o quê? É a palavra de Deus, é a obra de Jesus Cristo, é o Evangelho e assim por diante. Portanto, meus irmãos, se debruce nesta palavra, busque o conhecimento da palavra, busque ouvir a palavra de Deus, busque viver a palavra de Deus, aplicá-la na sua vida, que você vai ser fortalecido na sua alma, consequentemente no seu corpo, para viver coisas melhores que você está vivendo até agora. Deus te abençoe, você tenha um dia abençoado, no nome santo de Jesus Cristo. Um abraço fraterno para todos vocês, fiquem com Deus.